Militares. Militares. Deus ama os militares. Por que Deus ama os militares? Hierarquia. Deus ele admira a qualidade da hierarquia. Por que Deus admira a qualidade da hierarquia? Isso é bem emocionante de falar, porque o pecado entrou no mundo por conta do desrespeito à hierarquia, né? Lúcifer pecou por ter inveja de Deus e por querer ser mais do que Deus. Por que não poderia ser mais do que Deus? Porque Deus é que sabe de tudo. Deus tem a sabedoria, conhecimento, entendimento. Ele sabe de tudo. Ninguém pode ser mais do que Ele. Porque senão o mundo desanda. Estou dizendo, a gente tem que ter esse raciocínio lógico para isso. E o exemplo dos militares é isso. Como que para quem não conhece militares, eles têm uma hierarquia. Então, tem um conhecimento para aquilo. Então, eles têm a sua hierarquia que vai indo, né? Por exemplo, nos militares aqui nós temos os prazos e temos os oficiais. Então, os prazos começam como soldado, segundo soldado. Depois vai o primeiro soldado, depois vai para cabo, depois para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, depois subtenente. Esses são os prazos. Daí depois tem os oficiais, que é os lá de cima, né? Que para aquilo tem a escola de formação, tem os cadetes, e depois eles saem como segundo tenente, depois primeiro tenente, lá como oficiais lá em cima, daí vai para capitão, vai para major, vai para tenente coronel e vai para coronel. E tem general no exército. Ou seja, por que eles têm essa graduação? Porque cada um tem a sua responsabilidade. Como que é atribuir a responsabilidade para as pessoas, para essas hierarquias? Estudo. Tipo, se eu passei no concurso da Polícia Militar, eu estudei para ali, eu vou fazer um curso para estar lá como soldado. Se eu for para cabo, eu vou fazer um curso para estudar para ser cabo. Então, dentro das hierarquias, tem as suas competências que eles estudam para aquilo. Eles estão ali porque eles têm a competência de estar ali, eles têm a competência para ter aquela responsabilidade. Deus tem a competência para ter aquela responsabilidade. E foi o que levou muitas pessoas a pecarem. A inveja que faz as pessoas serem más. Então, o que todos aqueles que os anjos são seres celestiais, são seres perfeitos, eles são totalmente... Eu tive conhecimento de anjos, meu Deus do céu, assim, eles são coisas mais fortes do que o ser humano. Por exemplo, se eles são, que nem os anjos foram expulsos, eles se tornaram maus. Então, tem os anjos que foram expulsos do céu, eles são maus. Eles são maus e não conseguem deixar de ser maus. É como se fosse o vício da droga para uma pessoa, para um humano, para os réis mortais como nós. Eles gostam de ser maus, que nem os demônios que estão lá, eles gostam de ser maus. Só que os anjos, quando eles são bons, eles são muito bons. E quando eles são maus, eles gostam, se eles gostam de ser maus, eles gostam de ser maus. Eles sabem que fazer o mal para anjos é um pecado muito grave. Que eles são espíritos e não tem perdão no mundo espiritual. Porém, Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus e Ele é o principal da hierarquia. Então, Deus ama os militares e o diabo odeia os militares. Agora, eu trabalhei dentro de uma instituição militar, foi onde foi a minha desgraça. Por quê? Porque eu não tinha um coração mau. Meu coração sempre foi bom. E por quê? Não tinha hierarquia. Não tinha hierarquia. Não tem hierarquia. O mal quer controlar o militarismo porque ele não quer hierarquia. Ele quer que sejam
as pessoas que entram lá dentro que sejam pessoas deles, que elas que mandam. Tipo, se é uma pessoa que vai controlar lá dentro, que é um soldado ou um menor que o soldado, ela entra lá dentro e manda todos, até o comandante. Na minha situação, nem o comandante mandava lá. Não mandava lá. Nada. Não mandava lá. E ele era o comandante. Quem é que tinha responsabilidade? Quem é que tinha competência para mandar lá dentro? Para comandar lá dentro? O comandante. Mas ele não comandava. Não porque ele não queria, mas porque tinha uma hierarquia totalmente diferente lá. Tinha uma hierarquia do mal. A pessoa que está falando não tem competência, ela está sendo mandada por pessoas ruins, pessoas más, entende? Então, isso é o que quebra os militares. E Deus ama os militares, é por isso que o diabo atende os militares nisso. Então, ou seja, a gente tem que respeitar a autoridade? Tem que respeitar a autoridade, porque a autoridade está lá por quê? Porque Deus colocou lá. Não estou dizendo as pessoas que venderam a alma para entrar no concurso público. Estou dizendo as pessoas que se esforçaram, que Deus abençoou para estar lá. Os comandantes que estavam lá, que não venderam a alma para entrar lá dentro. Eles estão lá porque Deus permitiu que eles estivessem lá. Tá entendendo? Então, ou seja, o quanto eu falo das autoridades nas minhas redes sociais, não estou falando para desmerecer aqueles que não são almas vendidas, mas sim aqueles que venderam a alma, porque eles não têm competência nenhuma para estar lá, eles não deveriam nem ter entrado lá dentro. Mas não aqueles que Deus permitiu que entrasse, entende? Então, até se eu fui injusta com alguma autoridade ali que fez alguma coisa errada, ou até tem uma pessoa assim que eu julguei bastante, e agora eu voltei no início de tudo, dessa confusão toda, e consegui entender alguma coisa, que todo o rolo que aconteceu naquele dia, que eu não sabia que aquele rolo tinha acontecido todo naquele dia. Daí eu consegui ver que realmente a pessoa foi manipulada e tal, e eu acabei julgando demais, ou seja, eles fizeram o homem ter muito ódio de mim, e eu acabei tendo realmente por ele, porque eu vi uma malvadeza sem tamanho da parte dele que não tem sentido. Mas que ele realmente estava totalmente manipulado, ele precisava entender e eu precisava entender. Então, eu não tenho problema nenhum de pedir perdão, de me arrepender, embora ele tenha feito coisa errada, só que ele pode ser alguém que ajude outras pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que são assim, eles acham que a pessoa é errada, eles vão lá e são os ursos, sabe, que esmagam as pessoas. Acabam sendo muito maus com as pessoas porque acham que a pessoa realmente fez uma coisa errada. E no fim ele está sendo manipulado e acaba cometendo injustiça. Então, às vezes, então, por isso que eu posso me enganar nessa situação e acabar julgando muito mais, porque eu sei que ele foi manipulado, só que se for entender nessa situação toda, o inocente, por exemplo, na minha situação, eu era inocente, ele era inocente porque foi manipulado, mas eu sou a mais inocente de tudo isso. Então eu sofri mais, entende? E o que a gente quer é não fazer as pessoas sofrerem. E daí, ou seja, quando essa pessoa está sendo julgada, está sofrendo por causa disso, daí que a gente entende, daí eu sinto isso, eu tenho dó da pessoa por conta disso. Eu não quero que as pessoas sofram, né? Então se ele errou e se arrepende daquilo, ele conseguiu entender que ele errou, então para mim eu já estou totalmente satisfeita. E se eu errei, eu não tenho problema nenhum de me arrepender e pedir perdão e também porque assim, ó, as pessoas têm medo de julgamento, então os maus não querem ser julgados, então eles preferem fazer mais mal para se proteger do que fizeram, do que se arrepender e pedir perdão. Eu não tenho problema nenhum com julgamento, não quero nem saber do que as pessoas estão falando, porque depois que a gente entra nesse plano espiritual, ó, então isso é o que eu queria falar a respeito, porque, deixa eu ver, então assim, a respeito dos militares, são as pessoas mais propícias a eles corromperem as almas. E se eles corromperem todas as almas, assim, por exemplo, se tem uma guerra, nós somos todos lascados na vida, porque eles são maus e os almas vendidas militares, numa guerra, eles vão acabar com todas as pessoas boas. O que tiver de bom nesse mundo, eles vão acabar com todos eles.
Então, eles corrompem e colocam pessoas almas vendidas lá dentro por conta disso, porque Deus ama os militares por conta da hierarquia. Deus ama a hierarquia porque isso ajuda as pessoas a entenderem o plano espiritual de Deus, que Deus é a figura central e a principal da hierarquia. Tudo que nós fazemos, todo mundo que tem um dom, assim, que faz parte do plano de Deus, vem de Deus. Então a gente tem que acreditar em Deus, lembrar de Deus. Jesus Cristo foi o Filho dele, era a palavra de Deus que se fez carne, que se fez o Evangelho salva, ele se sacrificou por todas as almas e o principal é as almas. As pessoas que são enviadas por Deus, elas vêm para salvar as almas. Então, cada um fez a sua parte e a gente precisa mostrar para elas o que elas têm que fazer para salvar as suas almas. E porque tem um plano espiritual depois daqui. E Apocalipse começou quando Jesus Cristo morreu. Pentecoste começou quando Jesus Cristo foi e deixou o Espírito Santo. Nós estamos no período de Pentecoste, só que nesse período agora é o que está mais forte devido a esse conhecimento que as pessoas estão tendo do 666 de Apocalipse. Está todo mundo interagindo, né, nisso tudo. Então isso abriu as portas do céu para quem quiser entrar. Então quem quiser entrar, e é como eu falei, quem quiser entrar, quem quiser ser batizado pelo Espírito Santo e entrar nesse plano espiritual, seja forte, tenha fé, visão. Quando tiver visão e tiver alguém te fazendo mal, seja esperto nas visões no plano espiritual. Não deixe essa pessoa esperando. Se tem uma pessoa má que tu sabe, que tu viu que aquela pessoa é má, tá vendo a alma dela má, lute com aquela pessoa, vence aquela pessoa, ore, Pai Nosso. Se não souber orar, não tiver forças, reza o Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. Faça isso para não ser fraco no mundo espiritual. Seja forte no mundo espiritual, porque para lutar com demônios tem que ser forte no mundo espiritual. E depois que entra nesse mundo espiritual, tem que ser forte. E assim, ó, tem que cuidar da sua vida. O que afeta a vida espiritual é o pecado sexual. Então, cuidem disso. Traições, muitos relacionamentos, isso afeta o mundo espiritual. Tem uma vida regrada nesse sentido para ser forte no mundo espiritual, porque se entrar no mundo espiritual, tem que ser forte, porque eles podem até matar alguém por conta disso. Matar espiritualmente. A pessoa, assim,